boa noite. A paz do Senhor. Pode contar. A Fabi que vai pregar hoje, viu, gente? A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui para mais uma vez, né? Deus confiou uma palavra a nós e nós queremos trazer para vocês. Antes da gente trazer essa palavra, a gente quer dar os recados, né? Que toda terça, como o pastor não pôde estar aqui, ele não vai dar sequência no seminário, né? Então, próxima terça-feira, eu creio que ele já está melhor, ele estará aqui com a gente. E toda terça, então, a live às 19h30. Quinta e sexta são as células, e sábado, né? Às 20 horas e sábado às 17 horas. Sábado de manhã o FBO, né? Lá na Baronesa. Domingo, curso de doutrina e o nosso culto, né, de celebração às 18 horas. E no sábado tem uma arraiá, né? E sábado agora todos convidados para arraiá, né? Legal, vamos lembrar. E no domingo tem um missionário. E domingo tem um missionário, Diogo, né? Amém. Obrigado, viu? TM4. E o TM4 também tem? Tem. No sábado, né? Glória a Deus. Que bênção. Então vamos orar. Pai, nós entramos na Tua doce e maravilhosa presença para Te agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, porque essa palavra que o Senhor confiou a nós, ó Pai. Senhor, primeiro o Senhor tratou em nós, ó Deus, que o Senhor venha tratar nos nossos irmãos, que eles venham receber com mansidão em seus corações, ó Deus. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Pai, por todos que estão na live, Pai. Abençoa cada lar nesse momento, Deus. Senhor, nós também queremos colocar diante de Ti a vida do Teu filho, do anjo dessa igreja, Pai. O Senhor confiou esse ministério a ele, Pai. Continua dando sabedoria, capacitando ele para administrar esse ministério, as Tuas ovelhas, ó Deus. Senhor, renova as forças dele, dê saúde ao corpo dele, Pai, cuida dele, sustenta nosso pastor, Pai, em nome de Jesus, abençoa ele e toda a sua família, e todo levante de Satanás contra a vida dele caia por terra, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos e consagramos essa live a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje a gente vai falar sobre a igreja de Éfeso, né? Então, a gente, com base de Efésios 1, do 22 ao 23, a gente vai trazer essa mensagem, né, que foi confiada, o Senhor confiou no coração da nossa irmã. Então, ela vai repartir com nós essa mensagem, tá? Então, deixa eu ler os 2 capítulos que foi entregue para ela hoje pela manhã. Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, né? Então, ele estava falando sobre a igreja de Éfeso naquela época, né? E depois a gente vai aplicar para a igreja dos dias de hoje. Nós somos a igreja, né? Então pode falar, Fabi. Amém, a paz, irmãos. Nós vamos começar aqui, mas a Cida também vai participar. Primeiro contextualizando, né, um pouco a questão do livro de Efésios, né? Então, o livro de Efésios foi uma carta escrita por Paulo, né, para retratar a bondade extraordinária de Deus que foi derramada sobre os cristãos, sobre todo aquele que creu, né? Então, a carta de Efésios tem essa intenção, né, de falar sobre esse amor, sobre essa bondade, sobre esse plano maravilhoso de unir gentios e judeus, né? Paulo passou de 2 a 3 anos nessa cidade, né, em Éfeso, conhecendo ali, falando acerca do Evangelho. Foi aí que se formou as igrejas nas casas, né? Todos aqueles que creram começaram a se reunir em grupos pequenos, e aí a palavra foi avançando por toda aquela região. Para a gente ter uma noção, nesse período, a cidade, né, já era grande e próspera. Ela tinha em média
500 mil de habitantes. Então, para fazermos uma comparação, Osasco, né, no ano de 2021, no censo, foi contabilizado 701 mil habitantes. Então, para ter uma noção do tamanho dessa cidade, é comparada ao tamanho de Osasco, né? Então, era uma cidade grande até para a época, né? Então, passado esse tempo, né, que Paulo esteve com os irmãos, mais para frente, durante uma de suas prisões, que foram muitas, né, Paulo escreveu essa carta, para que eles entendessem corretamente tudo que Deus lhes concedera em Cristo, e diante disso, que tipo de vida desejava que vivesse. Então, não era só a compreensão do que receberam, mas também o estilo de vida, né, que deveriam viver. Então, Efésios 1, 22, 23, conforme a Cida leu, está escrito que Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Então, o versículo 22 fala que tudo está submetido à autoridade de Cristo para o bem da igreja. E quem é a igreja, Cida? Nós somos nós, cada um de nós, né? Carrega o Espírito Santo dentro de nós. Exatamente. Então, o corpo de Cristo, né, é essa igreja, que foi submetida à autoridade de Cristo. E no versículo 23 ele fala, e a igreja é seu corpo, que é preenchida e completada por Cristo. Então, quando a gente pensa na questão de preencher, não é deixando espaços, né? Porque ele fala aqui, completada por Cristo. Então, não há brechas naquilo que Cristo faz, né? Essa igreja, esse corpo é totalmente completo e preenchido pela presença de Cristo, né? Ele enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Isso é estar pleno de Cristo, né? Estar completo da presença dele. E foi isso que Deus fez. Submeteu tudo à autoridade de Cristo. O fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Ou seja, para a nossa proteção. E por que saber disso é importante? Por que saber que todas as coisas foram submetidas à autoridade de Cristo é importante? O versículo 22 foi escrito dessa forma por Paulo, porque ele usou uma ilustração do antigo Oriente Médio, né? Onde eles retratavam os reis vitoriosos com os pés no pescoço dos seus inimigos derrotados. Então, quando Paulo traz essa ilustração para a igreja, é justamente mostrando essa autoridade do rei com os pés no pescoço dos seus inimigos. Ou seja, tudo está debaixo da autoridade dele. Quando nós falamos tudo, todos os seus problemas, todas as potestades, no reino espiritual, no reino material, tudo está debaixo dessa autoridade. Então, devemos ter medo, Cida? Não. Preocupações? Não, né? Porque Cristo já fez isso com a cabeça do diabo, né? O diabo está debaixo dos nossos pés, mas muitos cristãos não conhecem essa versão, essa realidade, não sabem onde eles estão em Cristo, né? Não conhecem essa realidade. Então, muitos se perdem aí, né? Exatamente. E o versículo 23, ele fala que a igreja é a expressão completa daquele que enche todas as coisas. Então, a igreja expressa, né, a completude de Cristo. A igreja como corpo de Cristo é a plena expressão dele. Então, aí se nós pararmos para pensar, como que a igreja, então, hoje está representando, está, né, expressando plenamente a Cristo. Então, aí a gente começa a analisar a igreja, que somos nós, sim, o corpo de Cristo, né? Então, assim como Paulo enviou uma carta aos cristãos de Éfeso, Jesus também enviou uma carta à igreja. Então, no tempo de Paulo, a igreja estava se estabelecendo. O povo estava se reunindo em pequenos grupos, nas casas, nas cidades, nas províncias, e isso foi crescendo. Então, em Apocalipse, Jesus já está enviando uma carta a uma igreja, algo já estruturado, algo já maior. Então, vamos ler, irmãos, Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e se tu os achaste mentiroso. E sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste.
Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar teu castiçais, e não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborreço as obras dos nicolaítas, a quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, a Cida leu aqui Apocalipse 2, do versículo 1 ao 7, né? Então, o que nós temos aqui, irmãos? Que igreja é essa? De Apocalipse capítulo 2, né? Então, nós temos uma igreja aqui, de um povo de Éfeso que era muito independente, né? Como eu disse, lá é uma cidade muito grande, né? Um povo próspero, né? O povo de Éfeso era um povo próspero, tá? A cidade de Éfeso se tornou a mais importante da província romana. E isso, de certa forma, traz um certo orgulho, né, aos habitantes. Então, vamos lá. Os cristãos de Éfeso, eles tinham uma teologia correta, marcada pela perseverança e pela fidelidade, pelo trabalho árduo, e eles examinaram as pretensões diversas que lhes foram apresentadas, exercitando disciplina sobre os perversos. Então, aqui no 2:2 ele fala, Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo na igreja. Por quê? Porque Deus deu autoridade a ele sobre todas as coisas e o fez cabeça de tudo. Então, o cabeça sabe de tudo o que acontece, né? Não só aqui na igreja de Éfeso, mas na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. O Senhor não perdeu o controle sobre nada, irmãos, né? Ele tem autoridade sobre tudo. Então, aqui no 2, Jesus fala, eu vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Ou seja, era uma igreja que trabalhava. E não trabalhava de vez em quando, não, ela trabalhava arduamente. E ela era perseverante naquilo que ela fazia. Jesus ainda sabia mais, sei que não tolera os perversos. Ou seja, era uma igreja que tinha valores, ela tinha princípios. Ela não tolerava quem era perverso, quem era mau. Jesus também sabia que a esta igreja havia examinado as pretensões do que se diziam apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Então ele sabia que esse povo examinava todas as coisas de acordo com o que estava escrito, examinava as pretensões do coração, as intenções, ao ponto de saber quem era mentiroso e quem era verdadeiro. Ele também sabia que essa igreja havia sofrido pelo nome dele com paciência, né? E sem desistir. O que geralmente hoje é fácil, né? As pessoas passam aí por problemas e não têm às vezes paciência por passar por aquele processo e acabam desistindo. Mas essa igreja não. Ela sofria, ela sofria pelo nome de Cristo e ela perseverava. E ainda assim, no 4, Jesus diz, contudo tenho contra você uma queixa, você abandonou o primeiro amor, o que tinha no princípio. E esse é o ponto, né? Quando nós conversamos à tarde acerca disso, como que uma igreja que tinha todos aqueles padrões, né? Eles examinavam as pretensões, eles tinham uma teologia correta, eles eram perseverantes, eles eram fiéis, eles trabalhavam arduamente. Como que ainda assim eles deixaram o primeiro amor? Como ter um comportamento cristão, mas ainda assim não amar como amou no início? Então Jesus diz aqui, né? Quando a igreja foi primeiramente estabelecida, seu amor por Cristo e de um pelo outro era forte. Então esse primeiro amor, lá na carta de Paulo, era um amor forte, né? Mas as lutas contra os falsos mestres e a perseguição fizeram que o amor original se esfriasse. Então esse amor ele não deixou de existir, mas ele se esfriou. E como que a gente sabe que o amor não deixou de existir? Porque eles continuaram trabalhando arduamente, eles continuaram perseverando, eles continuaram diferenciando o que era certo e o que era errado, eles continuavam sofrendo com paciência e permaneciam. Então esse amor ele não deixou de existir, mas ele esfriou, né? Então, a teologia, as ações, até mesmo o sofrimento, são apenas uma casca vazia da vida cristã se o amor dinâmico estiver ausente. Então, esse amor dinâmico, essa força desse amor
do princípio de tudo, ele não pode esfriar, que é o que está escrito em 1 Coríntios 13, né? Quer ler, Cida? 1 Coríntios 13. Só o primeiro trechinho, só o primeiro versículo. É que tá longe, acho que eu tô precisando de óculos. Tô precisando de óculos. 1 Coríntios 13, uns 2, 3 versículos primeiro. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus, e se tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanha, mas se não tivesse amor, eu nada seria. Se tudo que eu tenho, se desse tudo que eu tenho aos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, e se não tivesse amor, de nada adiantaria. Então, o amor é a principal, né? A principal questão que Jesus provoca aqui a igreja de hoje, né? Porque a gente pode estar fazendo muitas e muitas coisas que nessa igreja fazia. Ela podia estar perseverando, ela podia estar fazendo isso, fazendo aquilo, mas se ela não fizesse com amor, nada de valeria, né? É isso que ele chama a atenção para nós em Apocalipse, né? Esse amor tem que ser constante. Esse amor revela o mesmo amor do Pai com a gente, né? Porque ele, mesmo a gente não merecendo, ele nos ama. E mesmo essa igreja, ela precisava fazer tudo por amor. E foi isso que foi onde ele trouxe essa exortação. E hoje em dia nós vemos, né, a igreja trabalhando, sendo perseverante, sendo relevante na nossa sociedade. Mas ela está fazendo por amor? Né? O Senhor é que sonda os nossos corações. Ele conhece as nossas intenções, né? Muitas vezes a gente pensa que tá fazendo as coisas e está fazendo a vontade de Deus, mas se a gente não estiver fazendo por amor, essas obras não valem nada. Exatamente. Amém? E até tem um trecho aqui, né? Sem expressões de amor, os dons espirituais de nada valem. Nada. Que é isso que a Cida falou. Então, não adianta o trabalho, né? Todo trabalho, a igreja de Éfeso também trabalhava. Mas o principal, que é esse amor, o primeiro amor, o amor ágape do Pai, ele já havia se esfriado, né? Então, sem expressões de amor, e quais são essas expressões? É o cuidado, né? Quando você ama, você cuida, você se interessa, você procura, você se aprofunda. Quando você tem zelo, né? Você faz de tudo ali para agradar, né? E o primeiro amor é maravilhoso, né? Por isso que ele fala, quando a gente amor, a gente quer ganhar almas, a gente quer, né, mostrar o mesmo amor que o Senhor teve por nós quando a gente se converteu, quando a gente conheceu essa verdade. A gente quer passar esse amor pro próximo, né? E a gente tem cuidado, a gente busca, a gente tá no primeiro amor, a gente tá ardendo, né? Esse é o primeiro amor que Jesus quer trazer para a igreja de hoje, né? Que você não deixe esfriar esse primeiro amor. E aí o próprio texto também diz instruções de como corrigir isso. Ah, tá bom, então eu percebi que eu estou trabalhando, mas que me falta amor, que eu esfriei, então como corrigir isso? E o próprio texto de Apocalipse traz, né? Jesus fala, veja até onde caiu, arrependa-se, volte a praticar as primeiras obras que no início praticava. Então, o próprio Jesus, ele traz instruções acerca de como corrigir isso, né? Então, primeiro, é olhar para dentro de si, veja até onde caiu. Quando é que eu comecei a me esfriar? Quando é que eu comecei a me afastar de Jesus? Quando é que eu comecei a fazer somente porque eu estou acostumada a fazer? Somente porque isso ficou fácil para mim. É um hábito, né? Exatamente, porque é um hábito, né? E aí, quando eu percebo onde eu caí, onde eu me desviei, onde eu errei, arrependimento, né? Arrependimento é você voltar, né? Você retornar aquele caminho ali que saiu, né? E depois, voltar à prática das primeiras obras que no início praticava. Então, relembrar mesmo como era no início, como eu fazia, o que eu sentia, né? Quando eu, nesse relacionamento com o Pai, né? O que me movia nesse relacionamento com o Pai? Era só a necessidade da minha dor? Era só para receber a cura que eu preciso? Ou
o que me movia a estar diante do Pai, né? Acho que essa é a pergunta nessa noite. O que me movia a estar diante do Pai, né? E se nós não praticarmos nada disso, se a gente não rever aonde caiu, se arrependeu, voltar, o que vai acontecer com a gente, né? Apocalipse fala lá, né? Que Cristo conclama até mesmo aquele que mantém a fé que volte e arrependa-se de seu coração frio. E aí, se isso não acontecer, a advertência: virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar, que significa que perderão seu status como igreja. Ou seja, se a igreja é o corpo e eu deixo de ser corpo, o que eu sou então? Deus os tratará como fez aos apóstatas em Israel, ou seja, aqueles que abandonaram a fé. E esse registro está lá em Romanos 11, né? Que fala sobre Israel e os gentios, e fala, né, que Israel deixou de crer e os seus ramos foram cortados da videira e os gentios enxertados. Quem é a videira? É Cristo, né? Então, quando Israel deixou de crer, os ramos foram cortados. E aí chegou Paulo, que apresentou o evangelho aos gentios, né? E os gentios, aqueles que creram, foram enxertados nessa videira, né? Mas nesse capítulo de Romanos 11 também tem uma advertência para os gentios. Mas se também os gentios não crerem, se deixarem de confiar, também serão cortados. É o que diz ali o versículo Romanos 11, 21, 22, 23, os versículos que diz: pois se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, Israel, também não poupará vocês. Observem como Deus é, ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente. Então isso aqui é uma esperança, né, irmãos? Então todo aquele que deixou de crer, ele foi cortado, mas se ele abandonar essa incredulidade, que foi o que Jesus falou aqui, ó, veja até onde caiu, arrependa-se, volte a praticar, será enxertado novamente. Então existe solução, né? Existe solução. E aí, para finalizar, irmãos, como que nós praticamos então? Então, tá bom, eu entendi sobre a igreja de Éfeso, a questão de Paulo, a questão de Jesus, mas como é que eu pratico isso no dia a dia? Aí, você quer falar? Pode falar. Aí, nós lembramos da oração do Pai Nosso, Mateus 6, capítulo 6, do versículo 9 ao 13, né? E o capítulo 6, versículo 9, ele diz, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, aí eu faço uma pergunta, né? Nós podemos tornar o nome de Deus mais santo? Tem como? Nós tornarmos Deus mais santo? Não, ele é santo. Isso é uma verdade absoluta. Ele é santo. A natureza dele é santa, né? Então, quando ele fala aqui, santificado seja o teu nome, o que eu entendo? O que eu entendo, né? Até de outras ministrações que eu já ouvi, né? Que as nossas atitudes podem revelar a santidade do Pai. Então, quando eu decido, no meu dia a dia, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, nos meus relacionamentos, nos meus projetos, nos meus planos, em tudo. Quando eu decido, primeiro, santificar o nome do Pai, primeiro, glorificar o nome do Pai, eu estarei enxertado na videira verdadeira. Eu estarei ali praticando o primeiro amor. Esse amor avivado, esse amor ágape, né? É o mandamento de Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se o meu primeiro entendimento for santificar a Deus em tudo que eu faço, né? Eu estarei cumprindo o primeiro mandamento. Eu estarei enxertado nessa videira. Quer acrescentar, Silvia? Então, as nossas ações, quando nós oramos o Pai Nosso, né? Santificado seja o teu nome. O que nós deveríamos pensar sobre isso? Que as minhas ações santifiquem o teu nome. Que os meus relacionamentos santifiquem o teu nome. Que tudo que eu vejo santifique o teu nome. Que tudo que eu ouço santifique o teu nome. Vocês percebem que isso muda toda a nossa visão de mundo? Quando eu passo a me preocupar em relação a tudo aquilo que eu faço, se está santificando o nome do Pai. Então, se eu tenho essa preocupação, esse amor zeloso pelo Pai, eu estou praticando o primeiro amor. Né? Eu estou enxertada na videira. Toda e qualquer atitude que a gente tomar para santificar e glorificar o nome do Senhor, né? Então, é isso que ele fala.
santifique o teu nome, né? Santificado seja o seu nome, na terra, assim na terra como é no céu. Então, irmãos, que essa palavra venha nos fazer refletir, né? Onde nós caímos, né? Nós estamos praticando esse primeiro amor? Porque Jesus, ele enviou o alerta, né? A igreja de Éfeso, e nós somos essa igreja. E naquele tempo, quando o livro de Apocalipse foi escrito, a igreja estava trabalhando diligentemente, a igreja estava permanecendo, prevalecendo, mas o Senhor sonda os corações, né? O Senhor sonda a intenção do coração. Então, que cada um possa ficar com a sua porção nesse dia, que o Espírito Santo possa trazer uma revelação particular para cada coração. Não se sinta culpado. Todos nós passamos por tribulações, todos nós desanimamos em algum momento da nossa caminhada cristã, mas o Senhor Jesus nos traz a solução para tudo isso, né? Voltar ao primeiro amor, fazer o caminho de volta, né? E é isso, que o Espírito Santo possa mesmo revelar essa palavra ao seu coração e te trazer clareza, né? Daquilo que precisa ser mudado. Assim como o Senhor tem colocado nos nossos corações, em áreas particulares do nosso coração, que o Senhor também fale ao seu, nessa noite, em nome de Jesus. A gente tem que colocar como prioridades a palavra perseverar, né? Perseverar no amor, né? Porque muitas vezes a gente vê que a gente está tão longe dessa igreja, tão longe, porque muitas vezes a gente, como cristão mesmo, somos falhos mesmo no dia a dia. Mas quem é aquele que caiu, que possa se levantar no dia de hoje, né? Porque a gente vê que essa palavra é para aplicar nos dias de hoje, né? E essa palavra perseverança é muito difícil de se aplicar nos dias de hoje. Por quê? Porque muitos cristãos, eles vão para a igreja com outras intenções. Não vem no primeiro amor, assim, em fazer a obra, né? Em pensar em ajudar o próximo. Assim como essa igreja atuava, muitas das igrejas de hoje não atuam da forma correta que deveria, né? Como aquela igreja de Éfeso, né? Mas que a gente venha entender que essa igreja, ela era relevante para aquela época, ela era relevante, mas o Senhor mesmo assim o corrigiu, o exortou, porque não estava praticando o amor. Então é aquilo que ele falou em 1 Coríntios 13, né? Falou, se tudo que a gente fizer não tiver amor, de nada vai valer. E que essa palavra que a gente venha entender essa palavra. O amor é o principal, né? A gente fala assim, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Depois amar o nosso... Então, o amor, eu acho que resume tudo, né? Todo esse nosso trabalho, se não tiver amor, de nada vai valer. Amém? Amém. Eu quero que vocês fiquem com essa palavra. A Fabiana foi felicíssima, né? Em trazer essa palavra, porque é uma exortação para nós, igreja. Tudo que a gente for fazer a partir de hoje, a gente está fazendo com a intenção. Qual é a intenção? É o amor pelas almas, é o amor de servir ao Senhor. A gente tem que questionar nós mesmos e não virar um hábito, né, de só servir o Senhor porque a gente está acostumado. Não, é por amor. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, eu vou despedir ao Senhor, né? Vou despedir vocês com uma oração. E quero agradecer todos que estão aqui na live. Que Deus abençoe cada um e que venha entender essa palavra e acolher com mansidão no coração, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Pai, está aqui a sua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que o amor é o vínculo da perfeição, Pai. E nesta noite, Senhor, que cada coração que recebeu essa palavra, Pai, que o Senhor venha derramar uma porção dobrada sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra de exortação, Pai. Porque o Senhor corrige aqueles que o amam, Senhor. E nesta noite, Senhor, nós colocamos a vida dos nossos irmãos, Pai, que venha trabalhar, que venha servir o Senhor com amor, Pai. E nós já te agradecemos, Pai, pela vida de cada um, Pai. Pela vida dessa equipe que tem se prontificado a trabalhar no dia de hoje, Pai. Abençoa a vida deles, ó Deus. Sustenta, cuida deles.
Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um beijo, fica com Deus, a paz.